Olá a todos, muito bom dia, bem-vindos a mais um direto e se tudo tiver corrido bem estaremos online nas plataformas do costume, Instagram, Facebook e YouTube e digo se tudo correr bem porque pela primeira vez nós vamos testar aqui um modelo que é um modelo que é em si próprio uma contradição, ou seja, pela primeira vez, não vai ser a última seguramente, pelo menos se esta correr bem, mas são aquelas coisas que a gente faz em situações de emergência. Pela primeira vez nós vamos ter um direto gravado. Ou seja, quando vocês estiverem a ver isto, eu vou estar na praia. Isto porque eu decidi que neste verão, e uma vez que eu já gozei as minhas férias, vou tentar aproveitar assim uns fins de semana um bocadinho mais longos. Então hoje decidi ir para a praia, mas não quis falhar com o contributo diário, e principalmente porque eu na sexta-feira já tinha prometido que ia falar da otimização de uma campanha de marketing e à última da hora decidi falar de outra coisa e obviamente houve gente que ficou com pena e tinha prometido que falaria hoje, portanto, sexta-feira, dia 30 de julho, e senti que não podia defraudar a expectativa das pessoas que se prepararam para isso. Então, isto vai ser praticamente igual, só que vocês estão aí desse lado e eu estou na praia. Começar por lembrar-vos de que estamos com o Programa Avançado de Crescimento Empresarial, um programa gratuito e online, e como é habitual, de 4 lições ao longo de 2 semanas, desenhado para vos ajudar a aumentar vendas, lucro e fluxo de caixa, e quem sabe, 20% mais vendas, 30% mais lucro e 40% mais fluxo de caixa. E é muito curioso que às vezes há pessoas que acham que é um exagero eu dizer esses números em 12 meses e que é impossível. E quando nós criamos esta expectativa de 20% mais vendas, 30% mais lucro e 40% mais fluxo de caixa, obviamente que é uma expectativa que é legítimo ter, obviamente que nem toda a gente vai atingir este resultado, muitos dos nossos clientes conseguiram ter estes resultados e muitos deles têm resultados significativamente melhores. Então isto é uma espécie de uma chave para chamar a atenção de números que são perfeitamente execuíveis em qualquer PME, mas nós temos clientes que fazem inclusive muito melhor do que isto. Ontem tivemos aqui o Ricardo Valinho, que falou de ter crescido a 2 dígitos nas vendas, portanto aquilo que nós prometemos, 20%, mas ter crescido 3 dígitos no lucro, portanto 3 dígitos é no mínimo 100%, não é? Ele não quis particularizar exatamente quanto era, mas disse que era 3 dígitos, ou seja, o Ricardo no mínimo dobrou a margem de lucro que ele tinha anteriormente. E se um negócio se medir, e tradicionalmente mede-se pelo lucro e ou fluxo de caixa, a empresa dele dobrou o valor desde este ano, só este ano, ele disse que foi só este ano. E eu gosto de acreditar que nós demos alguma ajuda. Então, programa avançado de crescimento empresarial, tem de fazer inscrição obrigatória, logo vai aparecer aqui nos comentários o link para vocês fazerem inscrição. Quem estiver a ver-nos no Instagram é só ir ao link da bio e fazer a inscrição. Eu prometo que o curso vale a pena. São alguns conteúdos que no passado as pessoas mais apreciaram e que nós tentámos dar-lhes aqui um upgrade, juntámos um manual de apoio, juntámos aqui umas coisas originais também para o fazer melhor e trouxemos-vos outra vez. Já ultrapassámos as 1000 inscrições só nestes primeiros 4 dias. E obviamente gostávamos que vocês também fossem uma dessas inscrições. Hoje vou falar então de otimizar uma campanha de marketing, alertar aqui para que eu sei umas coisitas de marketing, vejo o marketing do ponto de vista de um empresário, mas não sou um guru do marketing, tá?
não sou um Paulo Faustino, não sou um Luciano La Roça, não sou um Érico Rocha, não sou um desses gurus do marketing. E talvez isto até vos possa ajudar, porque eu quero, se vocês são os meus seguidores, são empresários, que vocês olhem para o marketing do ponto de vista de um empresário, não do ponto de vista de um guru. Então, esses gurus, ou esses grandes especialistas, podem trazer-vos detalhes de informação que eu próprio não domino, mas eu não quero que vocês olhem para isto do ponto de vista dos detalhes de informação. Eu quero que vocês olhem para isto do ponto de vista da avaliação do trabalho que estas pessoas fazem, tá? Então, eu vou trazer-vos aqui uma espécie de um mapa, desculpem, uma espécie de um mapa básico para vos ajudar a acompanhar se o trabalho de marketing está a ser bem feito ou não está a ser bem feito. Principalmente porque eu cruzo-me a toda a hora com empresários que subcontratam o seu marketing e que ainda argumentam que não estão de acordo comigo em relação a isso, e é perfeitamente legítimo. Mas então eu vou tentar aqui ajudar-vos com aquela que é a minha perspectiva sobre a forma de otimizar uma campanha de marketing, melhorar os nossos resultados em marketing, avaliar os nossos resultados em marketing. Começar por lembrar que eu acredito que o marketing serve para gerar contactos que depois geram vendas, tá? Eu não papo essa cena do marketing reputacional, principalmente nas PME, não papo essa cena de colocar uns anúncios aqui, ali e acolá e depois logo se vê se resulta ou não. Eu não papo principalmente essa cena de atualizar as redes sociais com fotos que nós achamos bonitas sobre a nossa empresa e esperar que alguma coisa aconteça. Não. Se vamos fazer marketing, temos que ser absolutamente rigorosos na monitorização daquilo que estamos a fazer, porque caso contrário estamos a deitar dinheiro à rua. Mesmo que eu não tenha orçamento de marketing, basta eu ter uma pessoa a quem eu pago e que faz isso, ou mesmo que eu use o meu próprio tempo pessoal para fazer isso, esse tempo está a deixar de ser usado de outras formas. Então, eu acredito que é um contrassenso nós fazermos qualquer coisa em marketing que não possa ser monitorizado, tá? Então, eu vou começar por distinguir aqui 3 momentos principais no marketing. 3 momentos principais no marketing. Um dos momentos é aquilo que eu chamo a distribuição de conteúdo, tá? Distribuição de conteúdo. Quem segue o meu trabalho, eu não vou dar aqui uma aula inteira de marketing hoje é só a otimização da campanha, ou das campanhas, porque são várias campanhas, mas quem segue o meu trabalho sabe que eu acredito no marketing educacional, no marketing formativo, no marketing criação de autoridade, de criação de uma reputação, sendo que essa reputação não é o reputacional pela reputação, é o reputacional para fazer uma venda a seguir. Então, começamos pela distribuição. E o que é isto, a distribuição? É a colocação de conteúdos na internet que façam com que as pessoas comecem a seguir-nos. Eu defendo que estes conteúdos não são conteúdos de vendas, não são conteúdos sequer para capturar leads nesta fase, são simplesmente conteúdos que ajudam as pessoas a resolver problemas. Ensinarmos as pessoas a resolver o tipo de problemas que nós resolvemos. Para quê? Para que quando elas precisem de um profissional para os ajudar a resolver esse tipo de assunto, podem falar connosco em relação a isso. Então, vamos distinguir aqui 2 tipos de conteúdos. Para começar, 2 tipos de conteúdos. Temos o conteúdo que eu chamo nugget e o que é o conteúdo que eu chamo nugget. O nugget é o conteúdo curto, é um conteúdo de... Bom, qualquer coisa que seja inferior a 10 minutos. Os puristas dizem que tudo o que é inferior a 45 minutos é um nugget. Eu acho que um conteúdo de 20 minutos já é muito mais um conteúdo raiz do que nugget, mas isto é simplesmente a minha perspectiva. Então, vamos dizer que é um conteúdo curto, 2, 3, pode ser segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. São conteúdos pequenos. Aliás, a maior parte dos nuggets são coisas para 2, 3 minutos no máximo, entre 1 e 3 minutos. A esmagadora maioria. E o que é que se pretende com os nuggets? Com os nuggets pretende-se capilaridade, tá? O que é capilaridade? Chegar a muitas pessoas. Com estes conteúdos curtos, e quase sempre estes conteúdos são vídeos, porque é o que funciona hoje em dia, bem nas redes sociais, mas para estes conteúdos curtos,
nós pretendemos chegar a muita gente, ou seja, que as pessoas deem por nós, tá? É o que nós pretendemos com os nuggets. Depois temos os conteúdos raiz. E o que é que são os conteúdos raiz? São os conteúdos longos, tá? Os puristas consideram que um raiz é um conteúdo com 45 minutos ou mais. Eu acho que qualquer coisa com 20 minutos já é muito mais raiz do que nugget, tá? O nugget é aquele conteúdo que é quase garantido que a pessoa vê do princípio ao fim. O raiz é aquele conteúdo que nós já precisamos ter uma reputação junto da pessoa para ela se dar ao trabalho de ver o conteúdo inteiro, não é? Por exemplo, este conteúdo aqui, na minha percepção, eu não sei quanto tempo é que vou levar neste vídeo, mas posso levar 20, 30, 40 minutos. Para mim é um conteúdo raiz, porque o vídeo vai com quase 11 minutos nesta altura. Se vocês entraram no início e ainda aqui estão, é porque eu tenho já junto de vocês alguma credibilidade que faz com que vocês percam 10 minutos, 11 minutos do vosso tempo a estar aqui. E como eu ainda não expliquei nada, e se estão aqui desde o início, provavelmente vão ver o resto, não é? Então, o que é que eu pretendo com o conteúdo raiz? Pretendo aprofundamento de relação, tá? Com um, pretendo capilaridade, chegar a muita gente, tocar muita gente, criar uma cota mental junto das pessoas. Com o raiz, o que é que eu pretendo? Aprofundar a relação. Então, conceptualmente, os nuggets são engodo, os raízes já são quase o isco, não é? Os nuggets atraem as pessoas, os raízes criam já uma relação mais profunda com as pessoas. Conceptualmente, são as pessoas que veem os raízes que um dia podem comprar-nos alguma coisa. Então, primeira coisa a fazer é colocar os vídeos, sejam nuggets, sejam raízes, colocá-los organicamente. E o que é colocar organicamente? É simplesmente publicá-los nas redes sociais. Aqui eu vou falar essencialmente de 4 redes sociais principais nesta altura, que são aquelas onde principalmente nós estamos a expor o nosso marketing nos dias de hoje. A estas podíamos adicionar eventualmente um LinkedIn, que fica muito caro, ou qualquer uma outra. Aquelas onde estão mais pessoas nesta altura são Facebook, Instagram, YouTube e Google. Aliás, é onde nós estamos a fazer exatamente este vídeo que vocês estão a seguir. Então, vamos colocar organicamente, vamos simplesmente colocar lá e durante 7 dias nós vamos observar quais obtiveram melhor interação, quais tiveram mais comentários, quais tiveram mais visualizações, quais tiveram melhores likes. Aquilo que nós vamos é tentar selecionar os nossos melhores nuggets, os nossos melhores conteúdos raiz. Muito importante é deixar todos os nuggets e todos os raízes por 7 dias. Porquê? Porque se houver uma sazonalidade semanal, ou seja, se os vossos seguidores por alguma razão estiverem mais online à quinta-feira, ou ao sábado, ou à noite, ou de manhã, quando vocês publicam durante 7 dias inteiros, vocês diluem esse efeito da sazonalidade. Ou seja, vocês podem comparar todos os vossos vídeos em condições de igualdade. Nuggets com nuggets, raízes com raízes. Não se comparam nuggets com raízes, tá? São 2 estratégias diferentes. Depois de nós selecionarmos os melhores, nós vamos impulsionar esses vídeos. O que é que significa impulsionar? Significa pagar para eles aparecerem a pessoas que nós consideremos dentro do nosso nicho de mercado. Então, primeira situação de otimização. Testar no orgânico, selecionar os melhores, pagar para que os melhores apareçam mais vezes às pessoas do nosso nicho de mercado. Então, em rigor, são depois os melhores vídeos que nós temos que vão ser usados para captar novos interessados no nosso trabalho. Então, esta é a primeira fase do trabalho de marketing, é a fase de distribuição de conteúdo, tá? Outra fase, que normalmente é a fase seguinte do trabalho de marketing, é a captura de contactos, tá? Eu não quero simplesmente estar a distribuir conteúdo. Cria-me uma reputação, cria-me uma autoridade, mas isso não me chega, tá? Há uma fase seguinte em que eu tenho que capturar contactos. O que é capturar contactos? É capturar leads. É, de alguma forma, recolher informação sobre pessoas que seguem o meu trabalho e que, eventualmente, podem estar abertas a aprofundar a sua relação comigo. Então, nós entramos no
ponto da captura, ou na fase da captura. O que é que acontece nesta fase da captura? Nesta fase da captura, aquilo que acontece é que nós vamos procurar uma oferta de valor acrescentado, ou seja, vamos procurar de alguma forma sensibilizar as pessoas com algum conteúdo de valor acrescentado face aos conteúdos que nós publicamos em distribuição. Pode ser uma coisa mais completa, pode ser um curso inteiro, pode ser um estudo, pode ser um e-book, ou seja, qualquer coisa que sensibilize as pessoas a deixar-vos pelo menos o seu e-mail em troca dessa informação. Então vocês criam a tal estratégia de baixo envolvimento, vocês publicam qualquer coisa que é gratuita, mas em troca pedem o e-mail. Então a partir daí vocês começaram a capturar. Como é que se faz a captura? A captura faz-se com anúncios. Tá? Eu anuncio esse benefício e capturo o contacto. Então estes anúncios nós chamamos anúncios criativos. Aqui aquilo que é crítico é captar a atenção da pessoa e sensibilizá-la a deixar-nos o seu e-mail por troca com aquela informação. Obviamente que nós vamos tentar impulsionar estes anúncios junto das pessoas que nós sabemos que viram os nossos vídeos, quer os raízes, quer principalmente os raízes, mas também os nuggets. Ou seja, nós vamos tentar impulsionar mais junto das pessoas que nós já sabemos que nos seguem. Não vamos estar a impulsionar a frio. Tá? Para quê? Para otimizar a campanha de marketing. Quando nós começamos a capturar e-mails, nós começamos a ter aqui algumas métricas importantes. A métrica mais importante na captura, na minha perspectiva, é o custo por lead. Ou seja, à medida que nós temos um orçamento, ou seja, projetamos que vamos investir nesta fase de captura um determinado valor, e depois cada um dos anúncios criativos que nós criamos, porque temos que usar vários, tá? Quantos? A minha regra é regra dos 10, nunca menos de 10. Mas aqui entre nós, se nós contabilizarmos todos aqueles que temos que fazer, muitas vezes são semelhantes, mas em formatos diferentes para as diferentes plataformas. Ou seja, uma coisa é eu fazer um vídeo para o Instagram, em que é um vídeo gravado na vertical, outra coisa é um vídeo no YouTube, que é gravado na horizontal. Então temos muitas vezes diferentes formatos para o mesmo vídeo. Então dizem os bons especialistas, e com toda a razão, que o ideal é termos 30, 40, 50, 60 anúncios criativos diferentes, ponderando os vários formatos, para capturar esses leads. A métrica principal, na minha perspectiva pessoal, é o custo por lead. É à medida que as pessoas começarem a ir registando, o valor que eu pus num criativo, o valor que eu pus no outro anúncio criativo, o valor que eu pus no outro anúncio criativo, cada um gerou um determinado número de leads capturados, eu quero acompanhar quanto custa cada lead. Porque eu quero reforçar o investimento naqueles que estiverem com um bom valor e quero baixar o investimento ou até anular os anúncios criativos que, por alguma razão, tiverem com um custo elevado. Agora, vocês aí, desse lado, estão seguramente a perguntar ao Paulo o que é um bom custo por lead. Pessoal, e isso não tem resposta. E não tem resposta porquê? Porque depende muito de negócio para negócio, depende muito da altura em que vocês estão a capturar, da concorrência que há pelos leilões do espaço virtual, depende muito do vosso orçamento. Por exemplo, alguém com um orçamento de marketing muito elevado está, à partida, a disponibilizar-se a capturar leads por um custo mais caro do que alguém com um orçamento muito baixo. Se eu entrar na minha fase de captura com um orçamento, sei lá, de 1000 euros, obviamente que eu só posso capturar leads a um valor muito baixo, tá? Se eu chegar com 10.000 euros, ou 20.000 euros, ou 30.000 euros, quanto maior o meu orçamento, maior a minha disposição para capturar os leads a um valor elevado. Então eu posso estar a capturar leads a 1 euro ou 2, e para mim é um bom preço, e vocês a 30 ou 40 cêntimos já é um mau preço. Então, qual é a forma que eu vos sugiro, e esta é uma regra muito imediata, é até sobressimplificada, mas dá-vos uma sensibilidade, é que quando vocês entram numa captura e vocês escolhem um orçamento, vocês têm que definir sempre, ou devem definir sempre um objetivo, ou seja, eu vou colocar 1000 euros e quero capturar 1000 leads.
Tá? Para ser um exemplo simples. O meu objetivo é capturar 1000 leads e eu tenho aqui 1000 euros. Então eu já sei que eu não posso pagar mais de 1 euro por lead. Tá? Então se os meus anúncios, se eu tiver com anúncios a 20, 30, 40 cêntimos, uau, está muito bom. Se eu tiver anúncios que já estão a 1.20, 1.30, 1.40 e por aí fora, esses são os anúncios que eu não quero continuar a fazer. Porquê? Porque se eu quero capturar 1000 leads com 1000 euros, eu só posso capturar abaixo do preço que eu previ. Então, isto é uma regra de base, é uma regra de base para vocês começarem a ganhar sensibilidade de quanto querem pagar por cada lead. Não se ponham a comparar com outros negócios, porque isso vai depender, até ao longo do tempo. Às vezes nós fazemos captura durante 3 semanas, na primeira semana está um preço, na segunda semana está outro preço, na terceira está outro preço. Depende de tudo o que está a acontecer nas redes sociais, na internet, depende se é Natal, se é Black Friday, se é Páscoa, se é férias, se há jogos olímpicos, se há jogos de ténis, sei lá. E depende muito do nicho em que nós estamos a atuar em cada período. Então, o que é crítico é eu observar de umas campanhas para as outras qual foi o custo por lead, para eu ir ganhando a minha sensibilidade, de quanto é que me atrai e começar a ter a sensibilidade de quantos leads eu quero capturar, quanto dinheiro é que eu tenho, para fazer caber uma coisa na outra, tá? Então, é sempre a comparação contra o realizado que eu sugiro que vocês façam. E isto traz-nos à terceira fase do marketing, que é a venda propriamente dita, tá? A venda propriamente dita. E isto, obviamente, que pode ser para quem faz vendas online, pode ser para quem faz vendas analógicas, tradicionais, vendas one-to-one. Por exemplo, nós aqui fazemos as duas, não é? Fazemos vendas de cursos online, mas fazemos também vendas do coaching, do acompanhamento, da mentoria. A palavra que eu gosto mais é mentoria. Dos nossos programas de mentoria empresarial, e isso é um trabalho muito mais analógico, não é com um clique num botão online que a pessoa compra aquilo. Tem uma reunião com um dos nossos consultores, é diagnosticado, é-lhe feita uma proposta, mas muitos desses leads, aliás, hoje em dia não é quase todos, é praticamente todos, esses leads estão a surgir das campanhas de marketing digital que nós fazemos. Então, coisas que eu sugiro que vocês meçam, e estou a simplificar, pessoal, porque depois nisto há um monte de outras nuances que são importantes, mas as principais. Se vocês anunciarem em vários mercados, vocês querem saber vendas por mercado. O mercado pode ser geográfico, pode ser setorial, pode ser definido, pode ser demográfico. Então, analisem as vendas por mercado ou por segmento de mercado, porque talvez as vossas vendas tenham surgido num segmento de mercado e não tenham surgido noutro. Talvez eu tenha conseguido vender em Lisboa e não tenha conseguido vender no Porto, ou tenha conseguido vender em Portugal, mas não consegui vender no Brasil. Talvez eu tenha conseguido vender no centro da Europa, mas não consegui vender no norte da Europa. Talvez eu tenha conseguido vender a pessoas entre os 30 e os 40 anos, mas não consegui vender às pessoas acima dos 50. Talvez eu tenha conseguido vender mais aos homens e menos às mulheres por alguma razão. E isto partindo do princípio que me interessa vender a toda esta gente, tá? Mas dos mercados onde eu investi, quais foram aqueles onde eu obtive um resultado positivo ou não, tá? Então, esta é a primeira análise, e esta análise vai beber à distribuição, porque eu gastei dinheiro nestes mercados na distribuição, eu gastei dinheiro nestes mercados na captura e eu gastei dinheiro nestes mercados na venda. Então, imaginem que se eu estou preocupado em vender a empresas em São Paulo, São Paulo no Brasil, e estou, para além de ter promovido em São Paulo, também promovi no Rio de Janeiro, também promovi em Minas Gerais. E a minha campanha em São Paulo foi rentável, no Rio de Janeiro fez break-even, em Minas Gerais deu prejuízo, tá? Desculpem usar exemplos de estados no Brasil, poderia dar em Portugal, ou seja, correu bem em Lisboa, no Porto fez break-even, no Algarve, por alguma razão, deu prejuízo. Então, eu tenho que perceber, do ponto de vista do nicho de mercado, seja geográfico, seja demográfico, seja setorial, quanto dinheiro eu investi na distribuição, na captura e na venda propriamente dita, onde é que eu tive bons resultados, onde é que eu não tive tão bons resultados. Onde eu tive bons resultados, eu vou reforçar no próximo ciclo o investimento.
onde eu tive menos bons resultados, eu posso diminuir o investimento ou até anular o investimento, e aqui já são depois as escolhas que vocês fazem, ou posso afinar o meu registro de comunicação até encontrar uma forma de conseguir ter sucesso nesse mercado. Ainda assim, num cenário imediato, eu sugiro reforço do que funcionou e diluição do investimento onde não funcionou. Talvez eu ainda não saiba comunicar com aquele mercado, então eu reduzo o investimento, vou testando outros registros até começar a sair bem e eu poder voltar a investir mais nesse nicho, nesse segmento, seja geográfico, setorial ou demográfico. Tá? Segundo tipo de análise que eu quero fazer, quero avaliar as vendas por origem. Tá? Porquê? Nós falámos aqui em 4 plataformas, eu vou juntar aqui uma quinta ferramenta, que é o e-mail. A partir do momento em que eu capturo o e-mail das pessoas, eu também vou falar com elas por e-mail. Então, nos 5 veículos, nas 5 táticas principais que eu tenho, vou lembrar outra vez, Facebook, Instagram, Google, YouTube e e-mail, qual foi o resultado por origem? Porque eu posso estar a ter ótimos resultados no e-mail e no Facebook, mas no Instagram, no Google e no YouTube não está tão bom. Então o que é que eu vou fazer? Reforçar o e-mail, reforçar o Facebook, diluir os outros 3. Tá? Pelo menos é o que eu sugiro. Até eu encontrar uma reputação nessa plataforma ou um registro que funcione nessa plataforma, eu vou investir mais nas que estão a funcionar, vou diluir o investimento naquelas que não estão a funcionar. Então, se na captura o custo por lead é um dos indicadores mais importantes, eu aqui recomendo que vocês monitorizem o custo por aquisição do cliente, tá? Então, quanto é que me custou este cliente? Se este cliente me custou 10 euros, ou 20 euros, ou 30 euros, então, se me vieram 5 clientes do Google e eu coloquei 10 mil euros no Google, estou a dar um número muito grande, mas vá, 5 clientes do Google e eu pus 1000 euros no Google, eu já sei que me custou 200 euros cada cliente. A questão é, aquilo que eu vendi a esse cliente vale mais ou menos do que os 200 euros? Tá? Então, é essa ponderação que eu tenho que fazer. Eu prefiro pôr esses 200 euros no Google ou prefiro passá-los para o Facebook? Ou desses 200 euros prefiro deixar 100 no Google e passar mais 100 para o Facebook? Então depois é este raciocínio, esta sensibilidade, estes testes, porque a lição mais importante disto tudo é testar e medir. Tá? Então depois a arte do marketing é irmos testando, alocando o nosso budget por ferramenta, por nicho de mercado, por distribuição, captura e vendas, porque tem que haver budget para as 3. Eu preciso de colocar um valor na distribuição, um valor na captura, um valor nas vendas. É esta alocação e este teste constante, teste, medição, que vai ser a nossa experiência como marketeers ou avaliadores do trabalho do marketeer, mas que nos vão dar a sensibilidade da qualidade do nosso trabalho. Tá? Pessoal, sendo uma gravação, não tenho assim muita forma de responder a perguntas em direto, mas se vocês colocarem as vossas perguntas aqui nos comentários, eu depois virei aqui ver os comentários e tentar, com as limitações do trabalho escrito, responder a alguma pergunta no pressuposto de que eu sei responder. Tá, pessoal? Então, por exemplo, este vídeo neste momento está a fazer 29 minutos. Isto para mim, já é um raiz, não é? Já é um conteúdo longo que só fica 30 minutos. Quem de facto me reconhece algum valor em ser seguido. Os puristas diriam que isto ainda é um nugget. Tá? Mas o importante é nós entendermos as coisas e não sermos quadrados em seguir aquilo que nos disseram. Não é? O entendimento para depois consequente utilização é o mais importante. Então, meus queridos, neste primeiro direto da história da minha empresa, da alavancagem nas empresas, feito em diferido, primeiro direto gravado, eu prometo que não vou abusar disto, não é? Mas nestes dias que por alguma razão eu não vou poder estar a esta hora,
esta é uma ferramenta que eu acho que é interessante de usar. Então, no primeiro direto em diferido, vou despedir-me, não sem antes vos lembrar que estamos com o Programa Avançado de Crescimento Empresarial de inscrições abertas, que o curso vale mesmo a pena, mesmo a pena, que estará disponível entre 16 de agosto e 27 de agosto. Já sabem que são apenas estes 11 dias e à meia-noite do dia 27 de agosto nós tiramos do ar. Ainda hoje falei com uma pessoa que disse que tinha ficado furioso num dos cursos passados de não ter conseguido ver até ao fim porque não cumpriu o prazo que nós avisámos. Há uma razão séria para nós fazermos as coisas assim, eu já a expliquei noutras ocasiões. Então, entre 26 e 27 de agosto, entre 16 e 27 de agosto, e lembrem-se que têm que fazer a inscrição, embora o curso seja gratuito e online, a inscrição é requerida. Aqui da minha parte, deixar-vos um grande beijinho, espero que a lição tenha sido valiosa, que valha a pena e que vos ajude a ver o marketing de uma forma diferente. Eu pelo menos tentei aqui esquematizar a coisa de uma forma o mais fácil possível, espero que ajude, e desejo-vos um ótimo fim de semana, bebam um bom vinho, pelo menos eu farei isso, que é o que eu gosto de fazer ao meu fim de semana, e segunda-feira cá estarei à hora do costume, meio-dia de Portugal, 8 horas do Brasil, e já sabem, aquilo que eu peço sempre, se acharem que este conteúdo pode servir a algum amigo vosso, não deixem de lhe o passar. Forte abraço a todos, um grande beijinho, segunda-feira volto.